Professora Paula Aparecida, expandindo a consciência para trazer revolução. E hoje é dia 14 de abril, o último dia do acampamento Terra Livre. O acampamento começou lá dia 4, eu estou aqui desde o primeiro dia. Estão aqui desmontando os processos, as últimas reuniões, e é isso. É isso que eu vim fazer aqui, reconhecer, entender, aprender com os povos indígenas do início ao fim. Cansada, desmilinguida, mas é isso, tamo junto. Bom, galera, vamos pensar nesse balanço do que foi para mim, né, esse acampamento Terra Livre. O que significou para mim é entender que a verdadeira resistência e luta contra o governo Bolsonaro e o bolsonarismo, ela foi expressa na prática pelos povos indígenas. Por que eu digo na prática? Porque boa parte da esquerda, lá de São Paulo, de onde eu vou, abriu mão da manifestação de rua, do ato, da mobilização real contra o governo Bolsonaro. Mas os povos indígenas aqui deram um exemplo. Foram mais de 10 mil pessoas em ato na rua, 10 mil indígenas, porque ainda colou uma galera aqui de Brasília para participar das manifestações. Mais de 10 mil indígenas marchando rumo ao Congresso Nacional, lá na porta, exigindo o quê? Exigindo o fim do garimpo em terras indígenas, em terras preservadas, exigindo o fim da lei da grilagem, né, dessa abertura para que esses coronéis por aí possam tomar a terra, dizer que é deles, sendo que nem é deles. O fim dessa lei, dessa legislação que abre o espaço do Brasil para os agrotóxicos, para os venenos que envenenam e matam a população, a necessidade de um licenciamento ambiental muito bem preciso, tecnicamente apurado e com participação popular da população indígena, que a população indígena consiga dizer, ó, isso aqui vai atingir a gente, isso aqui não dá para fazer, isso aqui vai envenenar nosso rio, vai envenenar nossa comida, vai destruir a natureza e toda a preservação que a gente garante. É isso que está sendo pautado aqui, para além do marco temporal, né, que se você não sabe, é uma tese jurídica que diz que as terras indígenas que não tivessem reconhecidas ali até a Constituição de 1988, elas não poderiam ser demarcadas, né? E existem terras indígenas que estão nessa situação, que já estão demarcadas, então elas seriam desdemarcadas. Olha que absurdo, não é só que o bolsonarismo não quer demarcar mais territórios indígenas, mas que ele quer retirar a demarcação daqueles que já foram demarcados. Então essa luta é muito potente, é muito importante, e o balanço que eu faço em relação a esse elemento que os povos indígenas estão dando exemplo. Não é necessário, de fato, a gente esperar as eleições para poder, através dos votos, nos mobilizarmos. A mobilização é hoje, é todo dia, é agora. E faço ainda uma provocação. Se o conjunto da esquerda, da galera de luta, da classe trabalhadora e do povo pobre, se somasse a esse acampamento Terra Livre, estivesse aqui com os indígenas, dia sim, dia não, manifestando no Congresso Nacional, amados, aí o Bolsonaro caía. Com certeza caía, mas infelizmente não estamos nessa situação. Bom, quais foram os principais debates, para além desses debates que eu coloquei, marco temporal, né, a lei da mineração, essa lei da mineração que o Bolsonaro colocou com regime de urgência, um projeto de lei para abrir os territórios indígenas e territórios preservados para mineração, gente, é um absurdo. O que é regime de urgência? Colocar para votação sem passar pelas comissões do Congresso Nacional que vão discutir o tema. É um absurdo que ele pensa que é para passar por cima do mínimo de democracia que teoricamente existe aí na lei aí dessa relação do executivo com o legislativo. Nem para isso ele presta. Bom, além desses temas, que são os temas centrais aqui, lembrando que o tema aí do ATL desse ano foi retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política. Na prática, isso aconteceu de várias formas aqui no cotidiano. Vou começar falando sobre as mulheres indígenas. Teve um dia só dedicado a elas, com muito peso de inúmeras falas tocantes, marcantes, mostrando o histórico de estupro, de violência em relação aos corpos das mulheres indígenas, né, pelos brancos, pela sociedade estruturada a partir do capitalismo, que entra na aldeia, que faz mineração, né, que oprime, violenta, de inúmeras formas. Teve também esse relato sobre qual que é o peso do patriarcado colonizador que chegou lá em 1500 e também domesticou
os povos indígenas em relação, não todos, né, mas em alguma medida, em distintos níveis, a essa visão da mulher como subalterna, como submissa, como digna de receber violência, e como responder a isso, né? Que essa resposta dos povos indígenas não pode ser a resposta dos brancos, né? O que é a materialização da Lei Maria da Penha dentro de uma aldeia, né? Prender um homem indígena, tirar ele da comunidade, como que a comunidade pode responder esse processo, não ignorar essa violência. Teve todos esses debates. Além disso, foi apresentada as mulheres indígenas que estão se candidatando para a eleição agora de 2022, a deputada estadual e deputada federal, uma bancada do COCAR, do Genipapo, do Urucum, que se mostrou com muita força presente aqui no acampamento Terra Livre, né? Foram inúmeros relatos, todas as mulheres que quiseram falar tiveram voz ali no plenário central, de vários povos, e terminaram também construindo, né, na verdade, fortalecendo, não necessariamente construindo, uma associação de mulheres indígenas para especificamente poder congregar e fazer crescer essa ebulição desses corpos aí para fazer a revolução que a gente precisa, né? Bom, outro marco, né, na verdade um marco histórico que aconteceu nesse, foi o primeiro ATL que aconteceu uma plenária LGBTQIA+. Em 18 anos de ATL nunca havia acontecido. Foi muito importante, foi protagonizada pela juventude. Eu conversei com uma galera do coletivo Caboclas do Ceará, que também fez parte desse processo de protagonismo, e mostrou que existem, não só existem, né, homossexuais, transexuais entre os povos indígenas hoje, mas também sempre existiu, e não nessa perspectiva da sociedade que a gente vive, mas entender que a manifestação do amor por outra pessoa, ela ancestralmente aqui nesse território não tinha essa determinação de gênero. Entender também que aquele que nasceu com pênis ou aquela que nasceu com vagina tinha também a liberdade de se expressar de todas as outras formas. A gente teve também um relato de um artista, escreveu um livro, né, o João Nin, sobre o Tibira, né, que foi um indígena assassinado com uma bola de canhão na barriga, né, por acusado de sodomia. Para quem não sabe, sodomia é uma palavra que criaram para criminalizar essa questão da homoafetividade entre homens que, né, transam, se relacionam amorosamente com outros homens. Tem essa palavra, que é uma palavra zoada. E ele contou essa história faz parte de mostrar o quanto existia antes da colonização a liberdade de expressão dos corpos, independentemente do órgão sexual, e que quando vem a colonização aqui no Brasil, o chicote estrala e a violência toma conta. Bom, além disso, teve muita atividade cultural, né? Os povos, à noite aqui, por volta das 8 horas, às vezes até mais cedo, 7 horas, começavam várias apresentações ali naquela tenda de vários povos, um a um, chamava povo X, povo Y, povo Tembé, povo Carpó, povo Guarani, aí chamava Guarani-Mboá, chamava o povo e o povo dançava, né? Mostrava algumas vezes, né, os seus adereços, pinturas típicas, cantos típicos, né? Teve o povo Terena, que fez com bambu e com fogo, né? Que fez uma performance assim que foi espetacular. E essas manifestações são muito importantes porque também aqui está acontecendo muita troca intercultural, né? Os povos que nunca, sei lá, não tiveram conexão aqui conseguem entender a diversidade dos indígenas aqui no território brasileiro, não, Pindorama, porque Pindorama é o nome tupi-guarani dessa região aqui que a gente está pisando, você também provável que esteja pisando no que chamam de Brasil. Além disso, a gente teve um dia especial para educação, para tratar da educação escolar, da educação universitária, né? Existe esse movimento dos povos indígenas de garantir a educação indígena e também a educação escolar indígena. Educação indígena é garantir que existam recursos e uma organização da própria comunidade para que as crianças, né, especialmente os mais jovens, consigam aprender os costumes, a língua, as práticas, sem sofrerem o que a gente chama de etnocídio. Etnocídio é o assassinato da cultura daquele povo por ter que funcionar igual funciona a sociedade da cidade, dos brancos, dos capitalistas, etc e tal. Estou tossindo assim porque eu estou cansada, porque foram 11 dias, porque eu fiquei aqui do início ao fim nesse ATL, fazendo todos os rolês, e Brasília é uma cidade super seca, tô com falta de água. Achei que eu tava até gripada, não tem Covid, não tem nada, mas eu tô zoadinha, né?
Então vamos lá, essa questão da educação escolar indígena, entender que as escolas, né, essa instituição do Estado, quando ela entra em território indígena, ela tem que ser coordenada, comandada por indígenas, não só tomando as decisões de como aquele ambiente tem que funcionar, em cargos de direção de escola, coordenação, mas também professores indígenas daquela aldeia ali com a comunidade. É uma batalha garantir a existência da licenciatura intercultural, que é uma licenciatura, uma formação para você ser professor, que trabalha a cultura que eles chamam, né, do branco, do não indígena, mas também trabalha a cultura daquele povo específico. Na prática significa uma escola bilíngue que se fala português e a língua daquele povo indígena, né, que ensina matemática, ciências, história nas duas línguas a partir das experiências concretas ali daquela região, daquele lugar, os animais que existem ali, né, a natureza ao redor e as vidas e as histórias contadas por aquele povo e por aquela comunidade. Também foi exigido a questão de cotas para indígenas, específico cotas para indígenas nas universidades, a questão de bolsa permanência para esses indígenas ficarem e os concursos públicos específicos para indígenas. Foi um aprendizado muito importante entender como essa materialização da vida escolar, né, como garantir que os povos indígenas não sejam tutelados de fato pelo Estado, mas que possam ter acesso à escolarização para, inclusive, conhecer a língua, a vida, o processo de organização social e política do não indígena para poder resistir e garantir o seu território, a sua cultura, o seu povo vivo e presente. Bom, a gente falou das mulheres, das candidaturas, a gente falou da questão LGBTQIA+, da educação, da cultura. Um outro elemento muito importante que girou em torno de todo o ATL é a questão das retomadas. Como assim a questão das retomadas? É a questão objetiva dos indígenas recuperarem o seu território, retomarem a sua terra, a terra ancestral, né, que era de povo X, de povo Y. Na verdade, isso também é contraditório, porque o relato que se faz é que muitos povos indígenas eram, entre aspas, nômades, viviam cruzando de lugar para o outro aqui em Pindorama, mas que a colonização empurrou os povos a se sedentarizarem, a ficarem numa região e ocuparem aquela área específica. Então esse processo de retomada, ele é muito diverso e múltiplo. Vai desde um povo que está ali, sei lá, está ali sedentarizado naquela região desde a época antes da colonização e que está tentando garantir ali a autonomia do seu território, impedindo fisicamente, inclusive, o tráfico de drogas, né? Outros setores do crime organizado, o minério e o garimpo, setores que já têm a terra demarcada, oficialmente, homologada, mas que na prática são reféns de toda essa estrutura de violência e de crime organizado. Tem a galera que, na verdade, não tem a terra demarcada, mas que está garantindo a demarcação ali na marra, garantindo que o território seja só deles, expulsando os fazendeiros do boi, da bala ali, na luta cotidiana, se enfrentando contra esse processo que é ultra violento, né? Tem a galera que perdeu a língua, que está retomando esse processo de língua, né? Que perdeu a identidade mesmo, enquanto o povo X ou o povo Y, que está retomando essa identidade, buscando entender quem é, da onde veio. Então esse processo da retomada é o que permeia todo o ATL. Importante dizer que o ex-presidente da República e atual pré-candidato à presidência, o Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, esteve presente num dia aqui no acampamento Terra Livre, né? Ele foi recebido com cocar, com dança, com cachimbada e ao mesmo tempo também foi questionado das políticas que o governo Lula implementou, né? Os governos do PT implementaram enquanto estavam na presidência em relação à construção de hidrelétricas, de grandes obras, de devastação ambiental, como Belo Monte, por exemplo, em território indígena. Isso foi bastante questionado e também questionado em relação ao posicionamento sobre a demarcação dos territórios indígenas. Isso é o mais importante, isso é o mais significativo. Como resposta, o presidente Lula colocou a importância da eleição, né, dos candidatos indígenas, que isso é prioritário para ele, e também prometeu um ministério indígena aos indígenas daqui. Nenhuma palavra sobre demarcação de terras ou construção de grandes obras aí pelos territórios ancestrais. Esse é o meu balanço sobre o acampamento Terra Livre. Estou cansada, estou desmilinguida, mas estou muito feliz e vai ter muita ideia para pensar. Vou falar para você que logo menos vão sair os vídeos
acho umas 20 e tantas, eu não contei ainda, lideranças que a gente conversou, sentou, escutou a história, para você entender todo esse processo. Vai estar no canal do YouTube Paula Aparecidas e também tem stories, também tem algumas postagens, fotos, histórias no Instagram paulaaparecida.8. Estar aqui foi um processo muito profundo de entendimento de que a vanguarda da luta anticapitalista nesse território que a gente vive são os povos originários indígenas. Esses povos carregam em si essa contraposição em relação à propriedade privada da terra, da água, da natureza, dos animais, e viver isso aqui, entender isso na sua diversidade de distintos povos, conseguir me aprofundar no que é ser mesmo indígena, eu acho que é um marco na minha vida de poder ser ainda mais anticapitalista numa perspectiva do que é ser anticapitalista aqui, nesse lugar que a gente está, para além da visão do socialismo europeu, né, dos processos revolucionários de outros países, das grandes figuras teóricas que mostram o rumo para onde a gente tem que seguir, respeitando sim todas essas histórias que nos dão perspectivas, mas entendendo que muitas vezes aqui onde a gente está, bem do lado, no mesmo território, no mesmo país, tão pertinho, existem coisas tão revolucionárias e tão mais ligadas ao que a gente precisa no hoje, ao que a gente precisa no agora. As mulheres indígenas, de passar por tanta opressão, por tanta violência, por tanto abuso, por tanto estupro, e tá ali lutando de mão dada, uma com a outra, presente, levantando a cabeça, olhando para o futuro, sentindo a sua própria força, andando um dia atrás do outro, sabe? Não problematizando mentalmente os processos, se livrando da culpa cristã que ataca as mulheres do início ao fim, que nos coloca como responsáveis pela violência perpetrada pela essa sociedade patriarcal, muitas vezes pelos homens, muitas vezes pelos nossos companheiros, e ver que essa autoculpabilização, esse processo de crise subjetiva, que isso não faz parte dessa ancestralidade indígena, né? E isso me fez mais forte também, me fez querer ser mais forte, me fez querer duvidar menos de quem eu sou, de quem as mulheres da minha família foram e do que elas trazem de ensinamento para mim mesma. Para fechar esse debate, eu quero dizer o quão covarde é o governo Bolsonaro. Foram 10 dias, 11, né, se a gente contar os de acampamento Terra Livre, não chegou uma carta, uma manifestação do governo Bolsonaro sobre o que está acontecendo aqui em Brasília, sobre a importância dos povos ancestrais indígenas. É um governo que se diz nacionalista, brasileiro, mas, amados, isso qualquer criancinha sabe. O primeiro brasileiro era indígena. A mãe do Brasil é indígena. Mas essa galera fala que defende o país e o Brasil, que é conservador, mas nem para conservar o que de mais ancestral existe. É isso aqui, ó. Esse é o rolê que mais ancestral existe. São os povos originários dessa terra. A cultura original dessa terra. E é para isso que serviu esse ATL, para entender que o conservar nem os conservadores fazem, porque conservar é conservar a mãe terra, a água, os animais, o ar que a gente respira, conservar os corpos das mulheres, os corpos de todos sem violência, sem opressão, conservar a língua, a cultura, as danças típicas, que na real mostrou que os que de fato conservam, cuidam, são os povos indígenas. Essa direita aí não serve para nada. Daqui a 500 anos, muito provavelmente, se o planeta mesmo não ser destruído por esse ecocídio capitalista, os povos indígenas vão continuar aqui existindo. E essa galera, esses bolsonaristas, você, Jair Messias Bolsonaro, vai ser poeira da história. Covarde. A ATL mostrou muita coisa, que Brasil é terra indígena. Brasil não, Pindorama. Beijos de luz.